Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E neste vídeo vamos falar sobre a ideia da teologia inclusiva. É isso mesmo que você ouviu. Recentemente eu vi um corte de um podcast onde uma mulher disse que o nome da sua igreja se chama Lesbiteriana. Olha só, eu sou presbiteriano, mas eu nunca vi alguém usar esse termo para defender a teologia inclusiva. E ela vai explicar por que o nome da igreja dela se chama Lesbiteriana. Gente, tem umas coisas malucas que a gente vê na internet que é necessário a gente assistir para realmente entender que aquilo é real. Então vamos assistir esse corte desse podcast e preste atenção na forma com que ela fala referente a esse assunto liberal e também sobre a teologia inclusiva. É um absurdo. É um absurdo. Vamos assistir o vídeo. Gente, Charamanaias, para quem estiver assistindo e não tiver visão, eu tenho dreads para baixo dos ombros, eu tô com uma camisa branca, sou uma mulher negra, sapatona, com óculos e tatuagem nos braços, um relógio dourado. E tô aqui de frente pro Beto, que tem um cabelo vermelho, lindo, tá com uma camisa cinza. Uma gayzinha com as unhas pintadas. Uma POC bem linda, com as unhas bem pintadas. Maravilhoso. Eu sou Bia Ferreira. Eu vou ficar quieto para não levar processo. Eu vou ficar quieto. E eu tô muito feliz de estar aqui. Sou pastora da Igreja Lesbiteriana e... Olha só que confusão. Ela gosta do candomblé. Ela é pastora de uma igreja chamada Lesbiteriana. Ela defende as lésbicas, os gays, os homossexuais, e ela aceita todas essas pessoas sem precisar falar sobre o pecado delas, porque é ofensivo demais falar sobre o pecado sexual. Temos que falar sobre o amor de Cristo, paz e amor. Não dá pra acreditar, gente, não dá. A Igreja Lesbiteriana, eu vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal, o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado e a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então, não me importa se você é crente, se você é católico, umbandista, macumbeiro, Hare Krishna ou budista. Eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva de pessoas lesbiterianas, pretas, indígenas, originárias, como um avanço social. Se você acredita que para uma sociedade melhor, as pessoas LGBTQIA+, precisam ter os mesmos direitos que você, precisam ter os mesmos acessos, a mesma qualidade de vida, acesso ao afeto, acesso à sociabilização. Então você faz parte dessa igreja. Não me importa qual sua orientação sexual. Sejam todos muito bem-vindos. Missionária, gente. Missionária. Arrepiei aqui. Realmente tem dom para ser pastora. Só rajada de glória misturada com aleluia. O pastor Kleber Lucas me encontrou esses dias. Eu sou apaixonada por ele. Eu sou Inclusive, apaixonada. Kleber, vem aqui conversar com a gente. Ai, vem, pastor. Tá tudo explicado agora. Olha só quem ela ama. O Kleber Lucas. Um adepto da teologia liberal também e que apoia o movimento LGBTQIA+. Agora tá tudo certo. Dificilmente ela vai falar, olha só, você já ouviu a pregação do pastor Paulo Júnior? Nossa, é muito boa, né? Olha, você já viu a pregação do pastor Hernandes Dias Lopes? Nossa, sensacional, né? Não. Ela ama o Kleber Lucas. Ela gosta das pregações do Kleber Lucas. É impressionante como esse fermento do diabo está invadindo a nossa sociedade. Essa ideia liberal de que você pode relativizar o seu pecado simplesmente porque você quer. Ou seja, vou negociar os meus princípios para que esses princípios sejam completamente favorecidos a mim. Então, é aquela ideia, olha, essa parte do evangelho serve, mas essa parte não. Essa parte do Jesus que é bondoso, amoroso, que ama todo mundo, legal. É disso que nós queremos. Agora, esse Jesus que fala sobre a ira divina, que fala sobre o pecado e contra também as práticas imorais, não, esse Jesus aqui eu não conheço. Eu conheço esse daqui. Então, o liberal, ele separa o que é bom para ele ou não. E é o que essa moça tá fazendo. Eu amo ele. Eu amo. A gente estava conversando esses dias e era sobre esse lugar mesmo da gente
racializar esse discurso. Entender que isso é só a manutenção do lugar de opressão para povos pobres e pretos e originários e pessoas dissidentes. Esse lugar de senhor, esse lugar de mais alvo que a neve. Gato, quem vai ser mais alvo que a neve morando no Brasil? Me ajuda! Aí, se você receber Jesus, ele vai te amar porque você vai ser mais alvo que a neve. Gente, isso é ridículo. Quando a Bíblia fala sobre ser mais alvo do que a neve, está falando sobre purificação e não o tom da pele. Não tem nada a ver. É aquela ideia que eu falei para vocês. A pessoa lê a Bíblia da forma com que ela quer e interpreta da forma dela. Ou seja, se eu sou de esquerda, eu vou ler a Bíblia com a minha cosmovisão de esquerda. E assim vice-versa. Então, gente, isso daqui é maluquice. Isso daqui é espírito estranho. Essas pessoas que interpretam a Bíblia errada não têm o Espírito Santo. Isso aqui é o espírito do erro. Espírito que a gente não conhece. A Bíblia diz que os nossos pecados são vermelhos como a escarlate. Essa é a palavra usada ali. E existe um contraste, que a purificação disso nos torna alvos como a neve. Entende? Existe um contraste. Pureza, santificação, limpeza espiritual. Essa é a verdade. Interpretar o texto bíblico dessa maneira é totalmente uma forma errada. Errada. É por isso que ela tem pauta de esquerda, pauta ideológica defendendo o movimento LGBTQIA+. É por isso que ela está tentando defender a ideia que ela crê sobre a Bíblia e não o que realmente a Bíblia diz sobre os nossos pecados e a nossa vida. Você tem um pastorzão brancão que você quer parecer com ele que é o próspero, ele que é o bem-sucedido. Eu tenho uma poesia que fala disso. Posso falar essa poesia? Com certeza. Tá aí pra isso. O nome dela é Tecnologia Afrodiaspórica. Eu amo essa poesia. Ela fala: Meu Jesus amado, olha só o nome dessa poesia. Ai, se não consegue nem falar do texto bíblico, imagina só como que vai ser essa letra. Vamos ouvir, né? Para existir a fome, tem alguém com a mesa farta. Para existir a dor, tem alguém que gargalha. Porque quando a festa tá boa, você sabe quem trabalha. É exploração. Mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa não tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia cinza, São Paulo escuridão. Já acabou a previdência, cocaína no avião. Pobreza estrutural. Se explora a miséria para poder vender jornal. Em fevereiro esquece tudo e vive o carnaval. E o ciclo continua. Acha que isso é normal? Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBTfobia é anual. A queda da nossa economia e o aumento em Dow Jones. Contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome, eu convoco a todos. Informe seus amigos e parentes, sejam torres. Transmitam informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam o seu privilégio implantando temores. Encobrem crimes os seus clérigos, padres, bispos, pastores, lavagem de dinheiro, adultério, assassinato. São senhores de gravata e terno usando o nome de Deus para arrancar o seu dinheiro e tudo que for seu. Casa, carro, a senha do cartão. E se acabar sua grana, tem que ter mais fé, irmão. Jesus não era crente, também não era judeu. Era um homem que lutava contra os fariseus. Falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto. Só não acredito que para ter a bênção tem que ir no culto. Minha irmã, escute e pense primeiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, para que o seu dinheiro? Invista nos seus filhos, no seu bem-estar, na sua saúde, na melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo e faça um propósito. Invista 10% do que ganha. Tenta abrir um negócio. Circule seu dinheiro na mão dos originários, dos pretos. É assim que movimenta a economia lá no gueto. O tempo de povo subjugado acabou. Nós não aceita menos o que as pretas CEO. Aula de economia. Informe de norte a sul. Informação liberta. Informe de norte a sul. O afeto liberta. Informe de norte a sul. Isso é tecnologia afrodiaspórica bantu. Uau, olha. Diz que é pastora. Diz que é fundadora de uma igreja. E não mencionou nem o texto bíblico falando sobre essa poesia maravilhosa que exala o perfume de Cristo. É impressionante como tem gente que não entende nada sobre o evangelho, né? Eu não estou conseguindo levar esse vídeo a sério. Tô tentando. Vamos lá. Ai, gente, não dá mesmo. Caralho. Essa é a minha pregação. Nossa, sempre que eu vou falar sobre isso. De verdade.
Você viu o que ela disse? Essa é a minha pregação. Se isso aqui é a pregação dela, gente, imagina só como que é a igreja dessa mulher. Deve ser uma bagunça fora do normal. Deve ter de tudo lá que você imagina. Tudo mesmo. Cara, e parece assim, é meio que uma poesia, meio rap, meio uma pregação também. Ficou uma coisa assim... As minhas músicas são pregações, assim. Meio pastoral, assim, a potência que isso fica incrível. Essa é a ideia, é fazer a galera pensar um pouquinho. Porque pessoas que não pensam são mais fáceis de manipular. E a forma que o opressor fala, se a gente falar de uma forma semelhante, talvez a gente consiga bater de frente, a gente né? sabe como falar. Exato. Você aprendeu como é que fala. Você aprendeu. Eu você é sei filho falar de com pastor. crente, Você sabe falar. Eu fui treinada para ser a próxima da minha mãe. Eu ia ser a líder das mulheres, eu ia falar, eu ia pregar no culto das mulheres, eu fiz aula de hermenêutica, eu fiz aula de teologia, eu fiz aula de oratória, eu fiz PNL. É toda uma parada. Ela fez aula de teologia. Que tipo de teologia ela fez? Com a Lana Holder? Só pode. Que eu fui educada para fazer. Quando aconteceu o Pentecostes, as pessoas falavam, receberam o dom de línguas, e as pessoas falavam no idioma das outras pessoas que estavam lá, que eram estrangeiros. Então, se você não era judeu, você conseguia entender a mensagem, porque aquelas pessoas falavam no seu idioma. Tinha uma tradução, tinham tradutores ali, tá escrito na Bíblia. A Bíblia que eu leio é a mesma que a sua. Tá escrito lá, tinham tradutores. Se não tem tradutor, amor, é uma parada doida que tá rolando ali. Tem que ter uma tradução, tem que ter um significado, tem que ser compreendido. Não adianta você ficar ali, blá, 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 e alguém falar, eu, o Senhor teu Deus, te digo. Não, 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 não. Então, eu acho que, até pra galera que acredita na Bíblia, falta ler a Bíblia, então. Olha só o erro teológico que ela acabou de cometer. E ela disse que é formada no quê? Em teologia. O que aconteceu ali foi um dom de Deus. Foi derramado ali o dom de línguas para as pessoas. E as pessoas começaram a falar em outras línguas. Agora, ela está praticamente negando que Deus fez isso, dizendo que as pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam traduzindo o que estava acontecendo. E sabe o que é interessante? É que normalmente o liberal, ele recusa, ele rejeita praticamente os milagres feitos por Deus. Inclusive, o liberal ele vai negar até mesmo alguns dons. Então, ela está negando o sinal divino que aconteceu em Atos capítulo 2. Depois, ela se confundiu e usou uma passagem que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Sobre, olha, se tiver alguém falando em uma outra língua, tem que ter um intérprete. Então, ela confundiu o texto. Para entender o rolê. Abriu minha mente quando eu fui para a escola adventista e lá a visão deles sobre falar em línguas era o seguinte, que o milagre foi eles falarem idiomas diferentes, um falar tipo... alemão, outro falar francês. Isso aí, e eles se entenderem. Esse foi o milagre. Apesar das diferenças, eles se entenderem. Porque mim, tipo a torre de Babel ao contrário. A torre de Babel ao contrário. Então, os adventistas pensam nisso. Os adventistas, eles leem bastante a Bíblia, assim. Os evangélicos não gostam deles, falam que é seita e tal, mas eu acho que em alguns pontos eles são mais coerentes ali com a Bíblia, porque tem essa parada também. O crente que não lê e que não tem estudo, que não entende nem o que acredita. Maria vai com as outras. Assim. A Maria. Com todo respeito, o rapaz aqui e a moça, eles apostataram da fé e eles querem teologar na internet para decidir a igreja que é seita ou não segundo a Bíblia. Não dá. Ela não consegue interpretar nem Atos capítulo 2, imagina só interpretar qual igreja é evangélica ou não. Não tem como, né? 90% é esse aí. Por isso que é chamado de rebanho. Rebanho. Bizarro, né? Uau! Bizarro. E eu queria saber, assim, como é que você lida com a espiritualidade hoje? Como é que é a sua fé? Como é que foi o processo de desaprender essas coisas? Então, eu quero que você conte primeiro. Como que você fez para se desconstruir dessa narrativa fundamentalista que você foi criada? E como você
se desenvolveu, tipo, se você teve um estágio, agora me desconstruí, virei ateia, e aí depois descobri a espiritualidade, que você contasse a sua trajetória. Nossa, eu fui entendendo que aquilo ali estava muito errado. Olha só, se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Quando o Deus que eu entendia, que eu conhecia, virou alguém que me odeia e que vai me mandar pro inferno e que vai me castigar. Então, eu já comecei a desconstruir ali. Falei, não é possível. A primeira música que eu escrevi conscientemente na minha vida é uma música pedindo pra Deus pra eu não ser lésbica. É uma oração, se chama A Little Pray. E é uma música eu falando pra Deus, por favor, conserta meu jeito, eu não quero ser assim. Eu tinha 13 anos. 13 anos. Eu não quero ser assim. Nesse processo, hoje em dia, por exemplo, eu não canto mais essa música. Há muitos anos eu não canto essa música porque eu não quero levar à frente aquela mensagem. Eu não sou mais aquela pessoa. E porque olha que horrível eu não querer ser quem eu sou. Que nada a ver, né? Mas nesse processo eu fui entendendo que eu gostava de quem eu era. Ou seja, é aquela ideia assim: eu nasci gay, então serei gay para sempre. Essa é a ideia. Eu nasci lésbica, serei lésbica para sempre. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Você pode dizer, olha, meu corpo, minhas regras, mas não adianta, a sua alma pertence a Deus. O seu corpo, ainda assim, pertence a Deus. Então, tudo que você vai fazer aqui na Terra, você dará contas quando você estiver frente a frente com Deus. Então, essa ideia de você fazer o que quiser com o seu corpo, porque você acha que nasceu de uma forma totalmente errada e que Deus errou na sua sexualidade, isso é pecado. Isso é um erro gravíssimo. E é o que essas pessoas estão fazendo, colocando Deus na parede e dizendo o seguinte: olha, Deus, você me fez errado. Eu nasci mulher. Você me fez de uma forma totalmente equivocada. Quando a gente diz que, olha, eu nasci de uma forma, só que eu não sou assim, você está dizendo que Deus errou. Então essa ideia de lesbiteriana é uma ideia muito voltada para a ideologia de gênero. Então, gente, infelizmente, isso daqui é profanação contra o nome de Deus. Isso daqui é apostasia. E que pena que as pessoas não gostam. Eu sou Áries de Sol e de Lua. Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu sou uma pessoa muito convicta das minhas paradas. Então, tipo, não gostou, paciência! É encrenqueira. Gosto de uma encrenca. Não gostou, paciência! Então, eu não tive medo. Eu lembro que uma vez uma irmã da igreja disse que teve um sonho comigo. E ela sonhou que eu tava cheia de piercing na cara, toda tatuada, cantando. Ela acertou nessa, então. Cantando, ela acertou muito. Mas eu lembro que na época ela falou que eu ia estar desviada, que eu ia estar no colo de Satanás. E tá eu me senti muito ofendida. Eu cheguei em casa Desviados. chorando. E realmente a irmã tinha razão. Ela está no colo de Satanás. Parabéns, minha irmã. Você foi usada por Deus. E tô aqui aonde? Ó, profecia completa, Arodi. Beijos. Caralho. E aí, eu lembro que eu comecei a entender que aquele lugar não era pra mim. E comecei a me dissociar. Então, tipo assim, temor de Deus. Cara, se eu preciso ter medo de alguém, eu não quero acreditar nessa pessoa. Eu não confio em quem eu tenho medo. Eu não confio em quem eu tenho medo. Hoje. Então ela está dizendo que não confia em Deus. Gente, a palavra temor na Bíblia é a ideia de reverência. Olha, eu tenho temor a Deus porque eu sou pecador e Ele é santo. Olha, eu tenho temor a Deus porque eu sou uma pessoa ruim e Deus é bom. Então, existe esse contraste. Não é a ideia de você ter medo de Deus. O amor de Deus lança fora todo o medo. Então, quando a gente se achega diante de Deus, a gente não está ali simplesmente tendo medo dele, mas é temor, porque nós estamos diante de um Deus santo. Quando Moisés se aproxima ali daquela sarça que não se consumia e estava pegando fogo, o que Deus disse para Moisés? Olha só, Moisés, o lugar em que você está pisando é santo, então tire as suas sandálias. Por que Moisés tirou as sandálias? Porque havia um temor ali em obedecer à voz de Deus, porque Moisés estava diante de um Deus que é santo. Então, não é temor na ideia de ter medo, mas é na ideia de entender quem é Deus. Ele é soberano, ele está acima de todos. Agora,
essa ideia, que essa cosmovisão dela sobre medo é muito pessoal, mas não é bíblico. Assim, hoje, eu não confio em quem eu tenho medo. Por que eu vou confiar minha vida na mão de alguém que eu tenho que ter medo? Então, eu fui entendendo isso e eu fui deixando pra lá. Eu comecei a rodar chapéu, comecei a pegar carona de caminhão, rodei o Brasil inteiro, mais de 24 mil quilômetros, rodando chapéu, tocando meu violão, falando minhas músicas, minhas poesias, virei artista de rua, várias fitas. Até que eu me encontrei no candomblé. Eu comecei a ir atrás da cultura afrodiaspórica, eu comecei a pesquisar mesmo sobre cultura preta, entender de onde eu vim, entender quem sou eu, comecei a ir atrás disso mesmo. A se ligar com a sua ancestralidade. E aí nesse lugar de conexão, eu entendi que a demonização dessa religião é feita porque tudo que é de preto é do demônio. A capoeira, o samba, o candomblé, tudo que é cultura de preto era criminalizada. E eu fui tentar entender por que eles queriam apagar essa cultura. Então, nesse lugar, foi onde eu encontrei conexão ancestral. Nesse lugar foi quando eu entendi realmente sobre cuidar do espírito, sobre cuidar da minha mente. Ser acolhida no meu lugar ancestral. Entender que eu não sabia daquilo ali, mas que eu me arrepiava toda vez que eu chegava ali. Entender que quando eu ouvia as histórias, eram histórias muito parecidas com histórias que a minha mãe me contava, mas que era história de dormir, ou uma parada da Bíblia, ou uma parada que eu ouvia na escola. É tipo assim, olha, você chega ali no candomblé, na ideia dela, tá bom? Tem ali um monte de pessoas que são negras. Olha, eu também sou negro, então aqui é o meu lugar. Aí você chega em uma igreja evangélica, tem um monte de pessoas brancas ali. E se chega um negro ali, por exemplo, opa, ali não é o lugar dele. É isso que ela está ensinando. Gente, isso daqui não é evangelho. Evangelho não faz essa acepção por causa, por exemplo, da cor da pessoa. Não faz. Somos todos unidos em um só corpo, que é Cristo. E ponto final. Não existe essa ideia. Olha, você é negro, você tem que ficar no candomblé. Você é branco, olha, você tem que ser católico. Gente, isso não existe. É uma só fé, um só pensamento. Não tem essa questão de divisão. Não tem. Todas as tribos e nações se dobrarão diante do Senhor Jesus Cristo. Todos devem adorar ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré e ponto final. Independentemente se a pessoa é branca ou se a pessoa é negra, não importa, não importa. O que importa, na verdade, são aquelas pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso daqui, na verdade, é uma falsa teologia. Mas que depois você vai ouvir e você fala, não era sobre isso. Olha só, por exemplo, não pode assoviar à noite. Ninguém, na minha família, o povo não assovia à noite, não. Isso é cultura do candomblé. Não se assovia à noite porque Exu sai da sua porta. E aí você fica desprotegido. Interessante. Então, mas a minha mãe é do candomblé, mas ela é uma mulher negra. Gente, já acabou o vídeo, vocês viram aí, né, as coisas que ela falou. Ela disse que é de uma igreja inclusiva, mesmo de uma forma indireta, uma igreja lesbiteriana, eu nunca ouvi isso. E referente à Bíblia, ela usou alguns textos de uma forma errada. Atos capítulo 2, ela disse praticamente que Deus não agiu naquele momento, porque houve, na verdade, tradutores ali e não foi um dom divino, que é a questão do dom de línguas, né? E ainda por cima, ela defendeu a famosa teologia preta. É isso mesmo, existe hoje em dia a teologia preta. A gente tem como regra e prática de fé a Bíblia. Então é a partir dela que nós entendemos o que nós devemos fazer, como nós devemos acolher as pessoas, como nós devemos pregar o evangelho, é a partir da Bíblia. Agora, o que essa mulher está fazendo é praticamente um serviço a Satanás. Essa forma dela teologar na internet não vai levar ninguém para o céu não, tá? Inclusive, o que ela está fazendo é anestesiando as pessoas para o inferno, entregando uma teologia que parece ser boa, adaptável, mas que conduz à perdição. Então, cuidado com esse tipo de teologia inclusiva que está surgindo no meio evangélico aí, e muitas pessoas estão aceitando sem ao menos ler
a Bíblia. Não negocie os seus valores por causa de pessoas como essa mulher, que tenta usar a Bíblia como uma forma de manipulação. Porque o que ela está fazendo ao narrar as histórias bíblicas e interpretar da forma dela é apostasia. Porque quando ela interpreta a Bíblia da forma dela e contextualiza conforme a ideologia que ela crê, ela está praticamente apostatando da fé e entregando um Jesus que não é o Jesus bíblico, é o Jesus dela, o Jesus hippie, de paz e amor que gosta de fumar uma verdinha. Essa é a verdade, mas não é o Jesus que nós conhecemos. Então, repudie esse tipo de teologia. Não deixe esse tipo de teologia entrar na sua casa. É um veneno perigoso e vai lhe causar grandes náuseas espiritualmente. Então não deixe que isso aconteça. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.